Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com mais uma aula, certo? E é a nossa aula de número 13. Gente, nessa aula a gente vai estudar justamente, dar continuidade ao estudo de oração subordinada substantiva. Mas, Pro, a gente não já viu todas as orações subordinadas substantivas? Já vimos sim. Mas se vocês observarem, as orações subordinadas substantivas, que elas têm função de quê? De um substantivo. A função dela, a função sintática, é a função de substantivo. Mas vocês observem que cada oraçãozinha, a subjetiva, a completiva nominal, a objetiva direta, a objetiva indireta, a predicativa e a positiva, que são 6 no total, não é isso? Elas têm um elemento de função sintática. Quem é que vai funcionar? Qual é o elemento de função sintática que vai funcionar como as orações subordinadas, o que? Substantiva. Justamente, subjetiva eu tenho como função sintática o sujeito, objetiva direta eu tenho um objeto direto, a objetiva indireta eu tenho um objeto indireto, a completiva nominal eu tenho os complementos nominais, certo? A predicativa eu vou ter como função sintática quem? Da primeira oração vai ser quem? Um predicativo, que vai funcionar. E a positiva, essa oração subordinada substantivo, é justamente, tem função sintática de aposto da oração principal, certo? Então a gente precisa revisar, porque eu tenho certeza que não ficou muito na memória de vocês, todas essas funções sintáticas. Então a gente precisa revisá-las, certo? Para que tenha um bom aproveitamento, um bom aprendizado das orações subordinadas substantivas, ok? Então vamos lá, ó. Gente, as orações subordinadas substantivas, como eu já falei, quais são elas? Subjetivas, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, certo? E lembrando a vocês que, qual é o conectivo que vai iniciar essa oração subordinada substantiva? Vocês não tem nem como errar, é o conectivo que, certo? Então, somente o quezinho inicia a oração subordinada substantiva, né? Então, ó, nós temos como função sintática das orações, da oração principal, a oração subordinada substantiva, ela funciona como função sintática de quê? O sujeito, né? Nós temos também que a primeira delas, que é a oração subordinada subjetiva, a oração subordinada subjetiva, ela tem função de sujeito da oração principal. Pro, que é a oração principal, relembrando, é aquela oração que não vem com a conjunçãozinha que, certo? Então, relembrando, sujeito é o quê? Primeiro, que o sujeito é um termo essencial da oração, certo? E eles se classificam em sujeito simples, composto, indeterminado, oculto e inexistente. Só quero que vocês lembrem que a oração subordinada subjetiva, ela tem função sintática de quê? De sujeito da oração principal. E eu dei sempre na aula, eu dei sempre uma dicasinha, eu sempre dou uma dica. Então, a oração subordinada subjetiva, ela inicia com a oração principal e essa oração principal, gente, vai vir sempre com o verbo na terceira pessoa, certo? Não esqueçam. Temos também, ó, a objetiva direta, certo? A objetiva direta e a objetiva indireta. Pro, objetiva direta e objetiva indireta, essa oração subordinada substantiva, ela vai ter função de quê? De objeto direto ou de objeto indireto, que esses objetos aí, tanto direto como indireto, eles são chamados de quê? São chamados de complementos verbais, certo? Complemento verbal, sim. Complemento verbal é aquela parte que você vai usar para completar justamente o sentido de um verbo. Mas que verbo é esse que precisa de complemento? Então, preste atenção, ó. Primeiro, os complementos verbais são esses, objeto direto e objeto indireto, que você precisa saber para poder identificar se a oração ela é subordinada, substantiva, objetiva direta ou objetiva indireta. Então, esses complementos, eles são o quê? São complementos do verbo transitivo. Lembram de transitividade quando a gente estudou? Tem gente que vai dizer, não, lembro não. Mas a gente já estudou transitividade do verbo, certo? E nessa transitividade a gente aprendeu que existe verbo intransitivo, que é aquele verbo que não precisa de complemento. Existe o verbo transitivo, certo? E o verbo de ligação.
No verbo transitivo, justamente, é esse verbo que vai fazer parte das orações subordinadas substantivas. Aí você precisa saber se ele é transitivo direto ou se ele é transitivo indireto. Quando é que eu sei que o verbo é transitivo direto? Gente, eu sei quando eu faço ele aqui, ó. Verbo transitivo é aquele que tem. Verbo transitivo é aquele que não tem, gente. Não é aquele que tem. Aquele transitivo é aquele que não tem. Eu esqueci do não. Não tem sentido. Aliás, aqui tá certo. Verbo transitivo é aquele que tem sentido incompleto. Eu pensei que eu tinha colocado sentido completo, mas aqui está correta a informação, certo? Então, verbo transitivo é aquele que tem sentido incompleto, certo? Ou seja, precisa ser completado o seu sentido. Observe aqui, ó. Malu precisa de um antibiótico, certo? O sujeito aqui é Malu, o verbo aqui é precisa. Quando eu digo Malu precisa, qual é a pergunta que eu faço? Malu precisa de quê? Então, botem na cabecinha de vocês que o verbo transitivo indireto, ele vai vir sempre acompanhado de uma preposição. Eu sei o que é preposição? Sabem sim. Vocês já estudaram essa classe de palavras. De, para, com, em, até, sobre, certo? Então, ó, observe que depois do verbo precisar, tem a preposição de, ok? Então, aqui o verbo precisar e você faz a pergunta, sempre usando uma preposição. Precisa de quê? Olha só. Então, aí é verbo transitivo indireto. Já no segundo exemplo, eu tenho Paola ganhou um perfume importado. O verbo aí é quem? O verbo é ganhou. Quando eu digo Paola ganhou, qual é a pergunta que eu faço? De imediato eu digo, gente, Paola ganhou. Aí vocês já vão dizer, ganhou o quê? Então aí eu já faço a pergunta, o quê? Quando se faz a pergunta o quê a verbo, eu vou ter aí um verbo transitivo direto, certo? Então vocês precisam saber quais são os complementos verbais, que são objeto direto, objeto indireto, para que saibam classificar lá quando a gente estiver analisando o período composto por subordinação nas orações subordinadas substantivas, saber identificar, ok? Sei que é muita coisa, mas uma coisinha de cada vez dá para aprender. A próxima função sintática é o complemento nominal. Que é esse complemento nominal, que é que vai funcionar lá no período composto por subordinação? Justamente a oração subordinada substantiva completiva nominal. Gente, quando estiver estudando, preste bem atenção. A completiva nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal, ela pode se confundir com a objetiva indireta. Por quê? Porque justamente as duas, tanto a objetiva indireta quanto a completiva nominal, elas vêm acompanhado do verbozinho, aliás, não é o verbo, vem logo depois acompanhado de uma preposição, certo? Mas aí você vai diferenciar que essa preposição, ela vem depois do verbo e vem depois de um nome. Vamos aqui, ó, observar, ó. O complemento nominal é o complemento de um nome. Observe que tenho medo de barata. Eu tenho medo de barata. De barata, que vem acompanhada da preposição de, aqui vai se chamar complemento nominal, certo? Por quê? Porque completou o sentido. Se eu digo, gente, eu tenho medo, morro de medo, aí não termina a frase. Aí vocês vão ficar curiosos. Professora, morre de medo de quê? Observe que eu fiz a pergunta, a palavrinha medo, usando a preposição de. Eu tenho medo de quê? Já no exemplo anterior, em relação a Malu, quando eu digo Malu precisa, eu fiz a pergunta a quem? Eu fiz a pergunta à palavra precisar. Precisar e medo tem duas classes gramaticais diferentes. Precisar é verbo e medo é quem? Medo é um substantivo que? Substantivo abstrato, porque para o medo existir, eu tenho que senti-lo. Se não sentir, não existe o medo, não é isso? Então, medo é um substantivo abstrato, certo? E lembre-se, complemento nominal, que é lá na oração subordinada substantiva completiva nominal, que vai ter a função de complemento nominal da oração principal, certo? Então, vai vir acompanhado, o quezinho vai vir acompanhado do de que, né? Então, para que não se confundam, o complemento nominal completa o sentido do nome
E o objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto, certo? Temos também a oração subordinada predicativa, que essa oração subordinada substantiva predicativa, ela tem função de quê? De predicativo da oração principal, certo? Então, o que é um predicativo? Predicativo é o termo que está ligando o sujeito, ligando o sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, o predicativo ele está ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Mais uma vez, relembrando a transitividade verbal. O verbo ele se classifica com relação à sua transitividade em verbo intransitivo, não precisa de complemento, verbo transitivo, precisa de complemento, e verbo de ligação, que verbo de ligação nada mais é que o verbo que vai indicar estado ou qualidade do sujeito, certo? E vocês ainda lembram da listinha do verbo de ligação que eu dei para vocês. Quais são? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e andar. Andar, mas andar a gente tem que ter o cuidado de analisar o contexto, né, que ele está inserido. Então vamos lá, quando eu digo Pedro está feliz, certo? Quando eu digo que Pedro está feliz, eu tenho o verbo estar. Esse verbo aí não indica uma ação. Indica o quê? O estado de espírito, como Pedro se encontra. Se está indicando o estado de Pedro, logo aqui está é um verbo de ligação. E eu tenho o quê? Como predicativo do sujeito, que se classifica em predicativo do sujeito, eu tenho a palavra feliz, porque esse feliz está indicando o estado de espírito de Pedro. Então, sempre que vier lá no período composto por subordinação, nas orações subordinadas substantivas, que o quezinho, que é o conectivo que a gente trabalha, vier depois de um verbo de ligação, que você já conhece, você já sabe que aquela oração vai se chamar oração subordinada substantiva predicativa, certo? Ela vai vir sempre depois de um verbo de ligação, ok? E por último, a gente tem o aposto, que se refere a quê? Lá no período composto por subordinação. Vai se referir à oração subordinada substantiva apositiva, certo? E revisando o que é essa função sintática de aposto, o aposto é um termo explicativo. Na maioria das vezes ele vem entre vírgula, lá no meiozinho da vírgula, ou então após dois pontos. Que você estudando o período composto por subordinação nas orações subordinadas substantivas, vai ser fácil, mole de identificar. Por quê? Porque a oração subordinada substantiva apositiva, ela vai vir sempre, na maioria das vezes, depois de dois pontos. O quezinho, que é o conectivo que inicia ela, vai vir depois de dois pontos, certo? Então, aqui eu tenho como exemplo de um aposto, que é a função sintática dessa oração. Eu tenho Lara, aluna do 9º ano. Observe que eu destaquei, aluna do 9º ano. Não é qualquer Lara. Existe outra Lara aqui na escola, não é isso? Mas é a aluna do 9º ano que viaja muito. Não é outra Lara, não é a do 1º, não é a do 3º, não é a do 4º. Então, essa parte aqui, aluna do 9º ano, chama-se o quê? Aposto, certo? Que esse aposto vai se classificar lá no período, ou seja, a oração subordinada substantiva apositiva, ela tem função de aposto da oração principal quando está no período composto por subordinação, ok? Então, um beijo a todos e fiquem com Deus!